missão com Geralt de Rivia, surgiu esta canção. Isso daqui vai ser o hit do carnaval, velho. Ah, meu cacete. Hello, my friends! Caso tu não me conheça, velho, eu me chamo Lucas Santana e no vídeo de hoje, velho, no especial de hoje, a gente vai falar sobre o conto de um cara que no passado ele foi humilhado, mas hoje ele é exaltado, glorificado. Andrzej Sapkowski, que em 1986 ele escreveu um conto chamado Weedsman, né? Em português, O Bruxo ou The Witcher, né? E ele fez isso pro concurso realizado pela revista Fantástica. Mas aí o que aconteceu foi que o conto desse cara, ele acabou ficando em terceiro lugar no concurso, bicho, mas ele não se abalou por isso, porque teve uma galerinha que curtiu o livro daquele polonês fajuto, tá vendo? E por que eles gostaram, né? Você deve estar se perguntando, velho. É simples, mano. The Weedsman, né? O Bruxo, Ronaldinho, The Witcher, contava a história de ninguém mais e ninguém menos que Geralt de Rivia, né? O bruxo mais safadinho que existe e que mais tarde iria se juntar com a feiticeira Yennefer e a princesa Ciri, e juntos essa tríade iria formar aí essa história fantasiosa, cheia de elfos, de dragões, de ouriço, de lei da surpresa, que ninguém entendeu que diabo é lei da surpresa, mas eu vou explicar hoje. Aleluia! E eu montei essa linha cronológica aí que vocês estão vendo com basicamente 10 fatos que eu julgo como os mais importantes até chegarmos na tão famosa Batalha de Cintra, que foi aquela treta lá que os Nilfgaardianos tiveram com o reino da princesa Ciri. Porque esse de fato é o X da questão da primeira temporada de The Witcher, velho. Basicamente tudo que aconteceu desde o primeiro até o último episódio foi pra culminar nessa grande batalha que foi os Nilfgaardianos contra o reino de Cintra. E aí, conforme eu for falando dos episódios aqui pra vocês, né, um por um, vocês vão entender que The Witcher não é lá esse bicho de 7 cabeças como todo mundo tá falando aí não, velho. Ah, mas a linha cronológica é confusa, a história também, eu não entendi direito nesse negócio de presente, quem tá no passado, no futuro, eles se encontram, o Geralt é do passado, a Ciri do presente e Yennefer. Calma, jovem padawan, calma. É preciso saber se controlar. Porque no vídeo de hoje eu vou explicar pra você, episódio por episódio, basicamente tudo que rolou nessa primeira temporada de The Witcher, velho. Vem comigo, vem. Find Geralt of Rivia. He is your destiny. Deu trocado pro seu bruxo, ó vale abundante. Já metendo a jabirosca com tudo, e o Maqui que mora, né, o mais conhecido aí como inseto do tinhoso, Geralt de Rivia, né, que basicamente é um bruxo do universo de The Witcher que vive por dinheiro, né, recompensa e cabeça de monstro decepadas. Ele chega até a cidade de Blaviken, onde lá ele conhece a ex-princesa Yennefer, né, que é uma pessoa, né, uma mulher que acredita que foi amaldiçoada, né, sei lá. Só que a Yennefer, ela tá atrás da cabeça de um cara, né, de um mago chamado Stregobor, né, que mas parece Strogonoff. Vou deixar Strogonoff aqui, porque ficou melhor. Só que aí o Strogonoff, ele foi mais ligeiro que a Yennefer, filho. Ele pediu ajuda pro Geralt pra fazer o oposto, né, pra matar a princesa Yennefer. Só que aí, como vocês bem sabem, o Geralt, ele não aceita contratos de assassinato, né, ele apenas decepa monstros, não pessoas. Só que aí a Yennefer, querendo dar uma de Ronaldinho, né, querendo dar um dibre, ela chega pro Geralt em uma floresta e faz uma contraproposta, né, ela pede pra que o bruxo ajude ela a matar o Strogonoff, velho. Tá virando já uma novela mexicana. Só que aí, bondoso do jeito que o Geralt ele dá um ultimato pra Yennefer, né, velho? Ou ela sai da cidade de Blaviken pra sempre e vive a vida dela em outro lugar, ou ela morre, né? 8 ou 80. Eu acho justo. Ela falava com gato. E apesar dela ter concordado no início em sair da cidade, né, e de ter seduzido o Geralt também, né, e não foi em uma banheira, mas ela novamente dá uma de Ronaldinho, dibra o Geralt e vai atrás do Strogonoff, velho. Porém, como diria o Thanos, o inevitável aconteceu, né, meus amigos? O Geralt consegue chegar a tempo, ele impede lá, né, derruba todos os homens da Yennefer naquele plano sequência foda pra cacete, mano. Aquela cena dali foi foda, velho. Caralho, o maluco é brabo. E por fim, o Geralt vai lá e dá o golpe final na Yennefer, velho. Ele mata a menina, velho. Só que antes dela morrer, olha só o que aconteceu. Ela chegou no ouvido do Geralt e disse uma coisa que simplesmente iria mudar pra sempre a vida do bruxo e que, diga-se de passagem, iria se tornar o destino de Geralt de Rivia. Exatamente a menina da floresta, velho. Vulgo Ciri, a princesa lá, a loirinha. The girl in the woods will be with you always. She is your destiny.
Antes de morrer, a Renfri, né, ela chega lá pro Geralt e fala pra ele justamente dessa certa garotinha que passaria a se tornar o destino dele, né, que é a princesa Ciri, que já do outro lado da história, né, lá no reino de Cintra, né, após a menina ver lá os Nilfgaardianos simplesmente atacar, destruir, derrubar por inteiro Cintra, a princesa Cirilla, ela é mandada embora por sua avó, né, a rainha Calante, e ela fala pra Ciri encontrar Geralt de Rivia, né, que nesse caso seria o seu destino. Find Geralt of Rivia. He is your destiny. E por que a Ciri é o destino do Geralt, né? Eu tô aqui falando toda hora de destino de Ciri e Geralt, simplesmente por conta da lei da surpresa, né? Que foi uma coisa que, diga-se de passagem, a série ela não explicou muito bem, tá? Isso daí eu concordo. Mas, cara, não se preocupe, porque no decorrer desse vídeo, mais lá pro finalzinho, pra falar a verdade, eu vou explicar direitinho, passo a passo, como que é esta merda dessa lei da surpresa que ninguém entendeu direito, velho. Calma aí. Porém, enquanto ela corre, Cirilla é capturado por Cahir, né, que é um oficial Nilfgaardiano. Só que aí a Ciri vai lá, vê o seu castelo pegando fogo, o seu povo morrendo e simplesmente solta uma rajada de grito, velho, hiper mega sônica, permitindo que ela escape e procure pelo bruxoso Geralt de Rivia, velho. E assim termina o primeiro episódio. Ah, que beleza. Tá, Lucas, mas quem é esse tal de Geralt, né, de Rivia, não sei o que você tanto fala, o bruxo, o bruxarinho, bruxoso, seria ele um dos ancestrais do Ronaldinho? Hã? Quer namorar comigo? Geralt de Rivia, né, ou bruxo, ou Geraldão, ou bruxarenho, enfim, como você preferir chamar, enquanto mais novo ele foi submetido ao julgamento das gramíneas, né, que é basicamente um processo no qual os meninos passam por mutações para poder aprimorar as suas habilidades físicas. Aí eles ficam mais fortes, ficam rápidos, ficam shapeados no rolê. Só que esse procedimento ele é cabreiro, velho, porque apenas 3 em cada 10 meninos sobrevivem, velho. Então, muito por conta disso, né, com o passar do tempo, a pele do Geralt ela foi ficando um pouco mais pálida e seu cabelo branco, né, o que posteriormente ele ganhou o apelido de The White Wolf, ou Lobo Branco. E você aí achando que ele tava em fase terminal de AIDS? Pesadão! E além da força bruta e agilidade, né, por conta da sua mutação, o Geraldão também pode soltar lá seus feitiços, enxergar no escuro, maior resistência a doenças e ter uma capacidade de cura muito mais avançada que os meros mortais, né, o que faz com que ele possa viver durante séculos, tá ligado? E a partir desse momento, meus amigos, logo de cara no primeiro episódio, velho, The Witch deixa uma coisa bem clara pra quem tá assistindo. Esqueça a linha cronológica, mano, a gente vai bugar a tua cabeça aqui, bicho. Já avisei que vai dar merda isso. Basicamente, durante toda a primeira temporada, a gente vê uma narrativa não linear, né? Não tem ali uma linha cronológica, tudo certinho, porque o arco inicial da Renfri com Geralt se passa anos antes dos acontecimentos lá de Cintra, que teve a batalha com os Nilfgaardianos. E em um dos diálogos, né, que o próprio Geralt ele acaba tendo com a Renfri lá no primeiro episódio, ela diz pro Geralt que a rainha Calante acabou de vencer a sua primeira batalha, né? Rainha essa que, como vocês viram, é a vovozinha da Ciri. Ou seja, ela ainda estava em seus primeiros dias como rainha em Cintra e a Ciri ainda nem sequer era um plano, tá ligado? Ela nem sequer existia. Então o arco inicial do Geralt no primeiro episódio se passa 25 a 30 anos antes da queda de Cintra, que, como eu disse pra vocês, né, essa grande batalha é o X da questão da primeira temporada, velho, e é basicamente nela que a gente vai se apoiar aqui nesse vídeo. Mas, cara, esse lance aí da narrativa não linear, né, apesar de ser uma coisa que não me atrapalhou tanto assim, mas pra maioria do público, convenhamos que foi um problema, né, gente, porque eles não deixam de forma explícita que o tempo todo, durante a primeira temporada, eles vão oscilar entre o presente, passado e futuro. Eles não deixam isso claro, entendeu? Não tem uma legendazinha ali passando, ah, tantos anos se passaram, ou então o Geralt tá no presente, tá no futuro, no passado, e Yennefer Ciri. Eles não deixam claro, velho. É sempre nas entrelinhas, tá ligado? Os indícios que eles dão tá nos diálogos, velho. Então, se você piscar o olho, se você tirar um cochilo, já foi, velho. Você dança, igual o Alec. Muito foda, Alec, vamos dançar. Então até aqui nós já temos duas linhas temporais, né? A da Ciri, que é no presente, e o Geralt, que é intermediário, né? Porque os eventos dele, como eu disse, ocorreram quando a rainha Calante ainda era mais jovem e a Ciri nem sequer existia. Porém, falta ainda uma única personagem pra gente reunir todas as peças, a gente montar esse nosso quebra-cabeça e definir de uma vez por todas esse diabo dessa linha cronológica que é confusa pra um cacete. E obviamente aqui eu tô me referindo à feiticeira Yennefer de Vengerberg, cara, ou mais conhecida como a menina que corcunda parece a Betty Cooper de Riverdale. Tá, eu fui muito longe agora, velho. You can't take me. Won't go. Deu trocado pro seu bruxo, ó vale abundante.
Yennefer de Wengerberg, que é uma garota corcunda que vive no reino de Aerd, ela foi vendida pro seu pai Praticea de Vries, que é uma feiticeira extremamente poderosa e que é reitora de uma escola de magia chamada Aretusa, né, bicho? Mano, sacanagem. Venderam a menina por 4 marcos, velho. Eu não sei nem quanto que vale um marcos, então. Mas, mano, 4 marcos por um ser humano. Que sacanagem, velho. 6. 4. What are you doing? So, 4 marks. Porém, assim que a Yennefer ela chega até a Aretusa, ela percebe que ela não é tão talentosa assim em relação às outras alunas, né, as suas coleguinhas, o que por sinal até causa umas paranoias na cabeça da menina, ela quebra lá o espelho, fica toda doida. Então ela inicia uma amizade com Strahd e revela a ele que é meio elfa por conta da sua mãe, velho, e é graças a isso que a gente descobre do porquê ela ser corcunda daquele jeito, né, toda estranha. Só que aí, velho, a gente percebeu que o Strogonoff, exatamente, o Stregobor, lá, o mago desgraçado do primeiro episódio, ele tava usando o Strahd pra poder espionar a Yennefer, bicho, pra tu ver que X9 existe até na época medieval. Já do outro lado da história, o Geralt, sem querer, acaba conhecendo o Jesker, né, que é um bardo puxa-saco dos infernos, ou como esse cara fala, velho. E ambos saem uma jornada porque o Geralt havia sido contratado pra poder investigar um certo diabo que estava roubando as sementes do brother lá do bar. Não, que a pessoa não faz por dinheiro, né, velho? Mas basicamente a vida é essa do Geralt, né? Pagam a ele, recompensa, ele vai lá, faz o serviço e todo mundo feliz. Porém, no meio do caminho, eles acabam se deparando com uma espécie de Sylvano, né? Que é um ser muito inteligente, porém asquerosamente bizarro. Mano, na moral, o ser humano responsável pelo CGI de The Witcher, desse Sylvano, desse bicho nessa primeira temporada, Deus tenha piedade, viu, velho? Porque isso ficou bizarro demais, velho. Olha a cara desse maluco, parece uma espécie de Jar Jar Binks, só que bem mais mal feito. Veio um pai desgraça, velho. Porém, o Geralt e o Jesker acabam sendo derrubados, né? Acabam sendo abatidos e acordam em uma caverna. E lá a gente acaba conhecendo o rei élfico Filavandro, bicho, que é um personagem muito importante, diga-se de passagem, que juntamente com mais alguns elfos, eles foram basicamente os únicos sobreviventes da Grande Limpeza, né? Que foi uma guerra, foi um evento que rolou aí, porque os humanos eles se aproveitaram da magia ensinada pelos elfos e simplesmente aniquilaram todos os orelhudos, tá ligado? Foi um golpe. Mano. E a Ciri, nessa história toda, vocês me perguntam, né? Garotinha sumida no mundão, princesa largada, abandonada. Bom, ela tava numa floresta, né? Ainda fugindo lá dos Nilfgaardianos após a invasão de Cintra. E ela acaba se deparando com um elfo, né? Ela conhece lá um menininho chamado Dara, bicho, que acaba ajudando a princesa, principalmente quando os homens, né? Os Nilfgaardianos invadem lá aquele acampamento. Mas aí ela e o Dara conseguem fugir do acampamento, né? Conseguem fugir dos Nilfgaardianos e a jornada da garotinha em busca do Geralt continua, velho. E com esse episódio, por fim, a gente já pode aí definir a nossa linha temporal, cara. Oh, graças a Deus, eu pensei que esse dia nunca fosse acontecer, velho. Que basicamente ficou assim: a Yennefer no passado, o Geralt como intermediário e a Ciri no presente, bicho. Porque os acontecimentos da Yennefer nesse episódio se passam 70 anos antes da queda de Cintra. Porém, outro ícone da nossa linha que a gente também já pode marcar aí o checklist e que foi muito importante foi a sobrevivência da Ciri quando ela conheceu o Dara, cara, que foi aproximadamente 2 semanas pós queda de Cintra. Pode marcar aí o checklist que isso é importante. E nesse episódio, obviamente, a gente teve um foco bem maior aí na personagem da Yennefer, né, bicho? Porque diferente dos livros, aqui na série agora, ela teve uma origem contada. A gente viu lá, né, toda a trajetória dela, ela sendo vendida lá em Aerd pelo seu pai Praticea, ela entrando em Aretusa, aprendendo a utilizar sua magia pela primeira vez. Porque nos livros mesmo, né, não sei se vocês já chegaram a ler, mas ela só apareceu no final do primeiro conto, bicho, lá pro finalzinho, que nesse caso é o último desejo. E ela foi retratada, né, como uma pessoa poderosa, uma pessoa impetuosa, quase que um ser divino, tá ligado? Quase que um Loki. Só que não. E, velho, outra coisa também importantíssima aqui que eu gostaria de destacar pra vocês é que quando a Netflix anunciou a produção de The Witcher lá em 2017, né, que eles estariam fazendo uma série do Bruxão, a showrunner da série, né, que é a Lauren Schmidt, ela deixou uma coisa bem clara, velho, sem faltar um ponto e vírgula: esqueçam os jogos de The Witcher, velho, o primeiro, o segundo e o terceiro lá, que esse último foi foda, esqueçam, porque essa série, essa primeira temporada vai ser baseada nos 2 primeiros livros.
livros, especificamente O Último Desejo e A Espada do Destino. Porque nos livros também é assim, bicho, é igual a série, é meio confusozinho, porque nos livros eles também não seguem uma linha cronológica, entendeu? Tudo certinho ali, linear. Não, a narrativa também é não linear, assim como acontece na série, porque o Geralt nos livros ele tem várias missões, tem vários arcos, ele vende os seus serviços tanto pra realeza quanto pra vilas atormentadas por monstros, é como se fosse tipo o caso da semana, tá ligado? Essas séries aí da CW, Supernatural, The Flash, Arrow, Supergirl, que eu parei de assistir todas elas porque não tenho mais tempo. Mas é como se fosse essas séries, velho. Só que no caso do Geralt, ele tem lá as missãozinhas dele, entendeu? Separada e tudo mais. Só que aí no final, sem ao menos a gente perceber, todos os personagens já se conectaram, já se cruzaram e felizes para sempre. Quer dizer, não tão felizes. E por falar aqui em personagens se encontrando, né? Coisas se conectando, vamos diretamente pro terceiro episódio, onde finalmente o Geralt teve a sua primeira interação com a Triss Merigold, bicho. Que, diga-se de passagem, é uma personagem extremamente importante no universo de The Witcher, velho. Bora! Deu trocado pro seu bruxo, ó vale abundante. Yennefer e Strahd, né, agora já amantes, né, eles já fizeram ali os negocinho já, eles finalmente terminam o seu treinamento. Só que na outra sala, a Irmandade dos Feiticeiros discutem a respeito da locação das feiticeiras, né, ou seja, pra qual reino cada uma vai, tá ligado? Só que aí o Strogonoff, cara, que desgraçado daquele mago, ele aparece de novo nesse episódio, ele arma uma pra Yennefer, bicho, ele arma uma pra ela poder ir lá pra Nilfgaard, tá ligado? Só que a Yennefer, obviamente, ela não quer ir pra Nilfgaard, ela quer ir pra Aerd, né, pra terra dela, porque ela é de Vengerberg, e Vengerberg é a capital de Aerd, né, ela não quer ir pra Nilfgaard, tá cagando e andando pra Nilfgaard. Porém, por conta do seu sangue, né, que é meio elfo, né, que ela disse lá pro Strahd e tudo mais, que a sua mãe era isso e aquilo, então por conta disso, velho, ela meio que não poderia ir pra Aerd, porque a Aerd tinha uma rixa com os elfos, tá ligado? Eles não curtiam muito os orelhudos. Então a Yennefer, ela tinha duas escolhas, velho. Ou ela aceitava ir pra Nilfgaard, né, assim como era o desejo daquele desgraçado Strogonoff, ou então ela teria que passar por um procedimento super arriscado pra poder consertar a aparência dela e impressionar o rei de Aerd, pra que então ela fosse escolhida como a maga do rei. Mas aí a Yennefer, ela vai lá e faz esse bendito desse procedimento, meus amigos. Mas é como eu disse pra vocês, esse negócio é cabreiro, velho. Ele tem um custo muito alto. Tipo, você quer ficar gatona, quer ficar 10/10 a gostosona com as tetas de balão? Então, você vai perder a sua fertilidade. Mano, você não vai ter filho, velho. Então a Yennefer, ela taca o foda-se, velho. Ela faz lá o procedimento, a lá exorcista aquela cena, fica gatona, conserta a coluna, cabelo, fica naipe Megan Fox e encanta o rei de Aerd, velho. Ela finalmente conseguiu o que queria. E avançando alguns anos nesse episódio, né, nessa história, nós temos o Geraldão da Massa, só que dessa vez no reino de Teméria, né, onde ele foi contratado para poder investigar um certo monstro, né, uma criatura que tava atormentando todo mundo lá na cidade, velho. Tava causando. E pra quem já jogou os jogos e leu os livros de The Witcher, sabe que essa é uma parte importantíssima do universo de The Witcher, meus amigos, porque é nesse episódio que finalmente o Geralt conhece a Triss Merigold, velho, que futuramente, né, ao lado da Yennefer, eles formariam um belo, um maravilhoso de um triângulo amoroso, né, embora o Geralt prefira a Yennefer, mas, mano, formou um triângulozinho amoroso. Então a Triss Merigold, né, que era conselheira do rei Foltest, ela passa a situação toda pro Geralt e rapidamente o Geraldão identifica que esse monstro na verdade se tratava de uma estriga. E sim, eu disse uma no feminino porque todas as estrigas são mulheres, bicho. Mas aí fica a dúvida, né? Fica o questionamento: que ser humano, que mulher foi amaldiçoada tanto ao ponto de se tornar uma criatura medonha daquela, velho, uma estriga? Aí o Geraldão vai lá, xereta tudo, pesquisa, a lá Sherlock Holmes, e acaba descobrindo que essa estriga na verdade era a filha que o rei Foltest teve com a sua irmã Ada. Mano, Jaime Lannister e Cersei gostaram disso. A relação incestuosa entre os dois irmãos resultou no nascimento da menina que, por conta do ciumento do Ostreet, que era um cortesão apaixonado, né, pela irmã do rei, ele jogou um feitiço no rei pra que sua filha nascesse uma estriga, velho. Mano, que bicho ciumento do caralho, velho. Se tivesse Marília Mendonça nessa época aí, ele tava estralando lá no volume 100.
Só que aí, graças ao Geraldão da Massa, olha só, o cara que resolve todos os problemas, ele vai lá, se lasca todo lutando contra a Striga e por fim consegue quebrar a maldição. Mas a gente vê lá a filha do Foltest. E a Ciri nessa história, nesse episódio, vocês me perguntam? Bom, a Ciri, ela acorda no meio de uma floresta, ela anda mais um pouquinho até outra floresta e o Dara toma uma flechada no meio do peito. É basicamente essa a participação dela nesse episódio. E com esse episódio, finalmente a série começa mais ou menos ali a ajeitar a sua linha temporal, entendeu? A gente já vai meio que ligando os pontos, né? Pô, já tava na hora disso acontecer, né, velho? Já tava bugando demais a cabeça. Isso porque o terceiro episódio basicamente afirmou que a história do Geralt com a atriz Marigold e a Striga acontece depois do Geraldão ter matado a Renfri lá no primeiro episódio. Porque lá pro final do terceiro, né, não sei se vocês lembram, mas quando o Geralt ele tava deitado na cama, né, todo dopado, se recuperando lá da batalha que ele teve com a Striga, ele fala, né, ele chega a citar o nome da Renfri, né, todo tadinho, apaixonado. Isso sem contar que nesse episódio a gente também, né, acabou percebendo que o Geralt nem sequer havia conhecido o Yennefer ainda, se vacilar, o bardo nem sequer havia nascido e a princesa Calanthe, sim, princesa, ela nem sequer havia se tornado rainha ainda no reino de Cintra. Porque durante a reunião da Irmandade dos Feiticeiros nesse episódio, né, a Tissaia, ela diz que a princesa Calanthe é igual ao pai, ou seja, a vovozinha da Ciri que a gente viu lá no primeiro episódio, né, se jogando da janela e tudo mais, ainda não tinha assumido o trono de Cintra, velho. Então a ambientação desse terceiro episódio, a gente pode concordar aqui que é antigo pra um cacete, meu irmão, porque o Geralt com a Striga se passa mais ou menos 20 a 30 anos antes da queda de Cintra, velho. Mano, é muito antigo isso, buga muito a cabeça, eu sei. E meus amigos, se preparem, porque agora a gente vai falar do quarto episódio da primeira temporada, velho, que pra mim foi disparado o episódio mais importante de todo The Witch até agora, velho. Nesse episódio, gente, pra vocês terem uma ideia, ele resolveu tantas coisas, velho, tantos pepinos, tantas linhas temporais, elas se conectaram, que, meu Deus, foi uma maravilha, velho. Teve ouriço se casando com uma princesa, teve um banquete que resultou em uma chacina e, principalmente, a desgracenta da lei da surpresa, velho, que a gente vai entender, por fim, o que diabos é essa merda de lei da surpresa. Simbora! Deu trocado pro seu bruxo, ó vale abundante. O episódio já começa com a princesa Ciri e o Dara encontrando a rainha Ethne e seu bando lá em Brooklyn, né? Porque, mano, todo mundo que chega em Brooklyn tem que tomar a famosa água de Brooklyn. Só que essa água, meus amigos, de Brooklyn, ela é mais pesada que cachaça, velho. Porque além de afogar as suas mágoas, ela também faz com que você esqueça as memórias sofridas, tá ligado? Então a Ciri, ela vai lá, toma essa bendita dessa água e vai parar no meio de um deserto sozinha e acabou a participação dela nesse episódio. É basicamente isso. Em paralelo, nós temos a Yennefer, né, que 30 anos se passaram, né, após o procedimento que ela fez lá, a exorcista, e agora ela é oficialmente a maga do rei de Aed. Porém, o próprio rei de Aed, né, que a gente viu lá no episódio anterior, ele arma uma emboscada pra poder assassinar a própria rainha, velho, a Khalees. Mano, o rei quer matar a própria rainha. Pra você ver que esse tipo de coisa acontece há muitos anos, velho, né? Hoje em dia que mulher mata esposo e esposo mata... essas merda acontecem desde sempre. Porém, a Yennefer, ela vai lá, ela abre vários portais, tenta fugir, né, com a rainha e tudo mais, vai pra vários lugares, mas não teve outra, velho. O maluco assassino que mais parece o Mr. M corta a garganta da rainha e a Yennefer consegue fugir com o bebê, mas infelizmente o bebê não sobreviveu. Não, velho, agora uma coisa que eu não entendi nessa parte desse episódio é por que a Yennefer, ela esperou pra matar lá aquele inseto gigantesco justamente quando a princesa Khalees havia morrido, tá ligado? Tipo, ela poderia ter evitado isso lá naquela cena da floresta, na emboscada, velho, mas aí ela não fez. Tentou fugir pra vários portais e a princesa lá, a princesa não, a rainha Khalees morreu. Aí, Netflix, tá procurando roteirista? Contrata eu. Porém, o destaque desse episódio, cara, indubitavelmente vai pro arco do Yennefer juntamente com o Geraldão de Rivia, cara, porque agora ambos eles partem pra um banquete onde eles vão prestigiar simplesmente duas pessoinhas se casando, a rainha Calanthe e a sua filha. Muito importante isso, escutem todos, a princesa Pavetta, velho. Essa menina é muito importante. Então o Geralt e o Yennefer, eles vão parar nesse banquete e, velho, essa menina, essa princesa
princesa Paveta, gente, olhando assim a cor do cabelo, olhando a cor da pele, entendeu? A aparência, o rosto, essa mulher se parece com uma certa princesa Ciri, velho. Exatamente, meus amigos, é a mãe da princesa Cirila, velho. E nesse banquete, velho, inúmeros cavalheiros aparecem pra pedir a mão da princesa Paveta, tá ligado? Ela nem sequer sabia com quem ia se casar, mano, mas ela ia se casar naquela noite. Inclusive, o Nilfgaardiano tentou pedir a mão da princesa, olha só, isso daí foi muito importante. Porém, a rainha Calante lá, né, a braba, ela não permitiu mais nem fudendo que a sua filha se casasse com o Nilfgaardiano, tá ligado? Porque ela julgava Nilfgaard ainda, né, o reino de Nilfgaard, como o restinho da bosta que desce com milho, tá ligado? Nilfgaard não era nada ainda naquela época, tá ligado? Quem dominava tudo era Cintra. E mal sabia a rainha Calante que anos depois, né, iriam se passar, que Nilfgaard iria guardar rancor desse banquete, desse casamento e, uma invasãozinha, né, em Cintra, matar todo mundo, o povo, a rainha se jogando da janela. Acontece, velho. Cintra é, de fato, a joia do norte. Mas Nilfgaard continua sendo o mesmo estrume do sul e isso já me diz muito. 2 horas depois... Tá bom. E é nesse banquete, meus amigos, que inesperadamente surge um ouriço muito fajuto chamado Dune, que após ser amaldiçoado enquanto criança, né, o coitadinho teve que acordar todo dia e se olhar no espelho e ver um monte de espeto, né, na cara dele, porco espelho. Mano, que sacanagem com o cara, velho. Só que aí agora, meus amigos, é que vem um plot twist, velho, porque o Dune, né, esse ouriço desgraçado que ninguém dava nada pra ele, simplesmente utilizou a lei da surpresa pra pedir a mão da princesa Paveta, velho. Surprise, motherfucker. Aí agora chegamos na bendita, né, na maldita da pergunta que vocês devem estar me fazendo, Lucas. O que diabo é a lei da surpresa, velho? Que eu não entendi merda nenhuma. Cara, realmente eu concordo que essa primeira temporada de The Witch, especificamente nesse episódio, eles não explicaram direito o que de fato é a lei da surpresa, porque nos livros também é um pouco meio confuso, bicho. Mas, velho, basicamente, em resumo aqui, a lei da surpresa, ela é uma tradição que já existe há muitos anos no universo de The Witcher, que basicamente prega que se uma pessoa, presta atenção, se uma pessoa ela realizou um ato muito grande em relação a outra, como por exemplo salvar a vida dessa pessoa, essa pessoa que fez o ato pode reivindicar algo de quem foi salvo, só que essa pessoa que foi salvo não sabe ainda qual vai ser a recompensa da outra pessoa. What the fuck? Vocês estão entendendo? É o famoso me deve uma. Pronto, resumindo. A lei da surpresa é o me deve uma. Eu salvei sua vida, agora você me deve uma. Porém, a recompensa, velho, não é ninguém que escolhe. Não é nem quem foi salvo e nem quem salvou. É simplesmente o destino. E olha só, o destino foi bonzinho com o ouriço Dune, bicho, porque ele simplesmente ganhou a princesa Paveta como recompensa. Aí você me pergunta, por que diabos esse ouriço tem a ver com a princesa? Vou te explicar, meu filho. Isso porque o Dune, velho, ele havia salvo a vida do rei Rogner, né? Marido da Calante e pai de Paveta anos atrás. Então ele ficou com a lei da surpresa, entendeu? O rei devia uma pro Dune que ele ainda não sabia. E essa coisa que o rei não sabia que tinha, né? Ou então que iria nascer, era justamente a sua filhinha Paveta, que ainda iria dar luz a este mundão lindo, maravilhoso. E apesar da princesa Paveta ela ter aceitado, né, o pedido de casamento lá do Dune e tudo mais, ela tem entendido que realmente aquele ouriço era o seu destino, mas a rainha Calante, a mãe da menina, não aprovou, mas nem fudendo, meu amigo. Tentou matar o ouriço fajuto na maior cara de pau, velho. Só que aí o Geralt aparece, salva o ouriço e a princesa Paveta solta uma rajada de grito hiper megassônica até que o Geralt separa a bagaça toda de novo, velho. Resultado dessa bagunça toda, vocês me perguntam? Bom, cara, resumidamente aqui, a rainha Calante, ela volta atrás, ela entende a lei da surpresa, né? Entende que de fato a princesa, né, sua filha Paveta, era o destino do Dune, ela aprova o noivado dos dois, eles se beijam e o feitiço é quebrado, velho. O cara lá volta a ser humano e tudo mais, só que aí é que entra o X da questão, porque o Geralt salvou a vida do Dune, e agora o Dune deve ao Geralt a lei da surpresa. Mano... E como é o destino quem decide qual será a recompensa do Geralt, a gente descobre que a princesa estava grávida do Dune e que aquele embriãozinho, né, que ainda estava começando a se desenvolver na barriga daquela mulher, iria ser a recompensa, o destino de Geralt de Rivia, velho. Exatamente a princesa Cirila, mano. Ó o plot twist.
Mano, agora sim, velho. Mano, quarto episódio, finalmente todas as pontas foram amarradas, a linha cronológica ela foi definida e tá tudo maravilhoso. Porque a partir daqui, meus amigos, a nossa linha cronológica ela vai seguir uma linha reta, basicamente, começando pela criança surpresa do Garrett, que aconteceu 13 anos antes da queda de Cintra. E, velho, nesse episódio a gente descobriu finalmente, né, graças a Deus, por que o Garrett era o destino da princesa Ciri e vice-versa, e também muito importante porque que os Nilfgaards eles tiveram uma rixa, né, futuramente com o reino de Cintra, mano, porque a rainha Calante lá esculhambou o cara, tá ligado? Chamou o reino dele de bosta, de restinho de milho que desce com, né? E apesar do episódio ter tido um ou outro momento bem esquisitinho, né, velho, como aquela cena deles dois lá flutuando, porque dava pra ver claramente que tinha um ganchinho puxando eles, aquilo ficou muito mal feito, mas, velho, a habilidade do Henry Cavill com a espada, meus amigos, e eu tô falando da espada de cá, não... Ele que já havia demonstrado, né, todos os seus dotes, né, segurando aí um pedaço de metal no primeiro episódio, naquela cena sensacional, mano, naquele plano sequência que pra mim até hoje foi a cena mais foda de The Witcher da primeira temporada. Só que agora nesse banquete ele provou mais do que nunca que... realmente manja dos Paranauê, ele treinou no Kinect. E outra coisa também que pode ter meio que confundido, né, a cabeça de vocês aí nesse quarto episódio é em relação ao envelhecimento dos personagens. Lucas, a Yennefer, se passaram 30 anos e ela ainda tá com cara de menina nova que nem a gente viu lá anos atrás. O que tá acontecendo? Ela tá tomando banho na fonte da juventude? Não, meus caros amigos, é bem mais simples do que imagina, porque feiticeiros, magos e qualquer outro tipo de bicho que solta magia pela mão, eles têm um retardamento em relação ao envelhecimento. Eles basicamente não envelhecem, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E em relação ao Garrett, né, também aí você pode estar se perguntando do porquê dele não ter envelhecido mais ainda, é justamente por conta da sua mutação, né? Se lembram lá do julgamento das gramíneas e tudo mais, do processo de mutação que ele passou? Então, por conta disso, ele tem um retardamento no seu envelhecimento, assim como a Yennefer, só que a Yennefer, ela é uma feiticeira e o Garrett é um bruxo. Agora todas as peças se encaixaram. E, meus amigos, o próximo episódio da primeira temporada, o quinto, que a gente só vai ver na parte 2 aqui desse especial, mano, foi sensacional, bicho. E, aliás, foi muito importante também, porque foi nesse episódio que, pela primeiríssima vez, a gente viu a interação entre o Garrett e a Yennefer, velho. E como eles não estão pra brincadeira ali mesmo já, né? Sem cama, sem nada, já meteram o chumba-chumba e lá vai, velho. Mas a gente só vai falar sobre isso, né, como eu disse agora há pouco, na parte 2 desse especial, que vai ser comentando os episódios restantes, né, o 5º, 6º, 7º e 8º, e vai por mim, cara. Essa parte 2 tá imperdível, velho. Eu conto com a sua colaboração, velho, sua participação. Retorne pra assistir a parte 2, por favor. Não seja o tipo de pessoa que vê a parte 1 e não vê a parte 2. Por favor, ser humano. Enfim, meus amigos, é isso, chegamos aqui ao final desse vídeo. Cara, se tu chegou até aqui, se tu tá me acompanhando até agora, primeiramente você é foda, eu tenho que admitir isso, porque esse vídeo tá longo pra cacete. Mas se você chegou até aqui, mano, você já sabe, deixa a voadora no like, entendeu? Recompensa o trampo que a gente tem aqui com o canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece, vai todos os seus amigos, principalmente aqueles que não entenderam bolhufas da série de The Witcher, tá ligado? Que ficaram perdidos na linha cronológica, que não entenderam bem a história, esse negócio de presente, passado, futuro, eu não sei onde cada um tá qual. Manda esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que eu vou esclarecer todas as dúvidas dele, velho. E obviamente não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais shows, em especial o Instagram, @LucasMGeek, é a rede social do momento que eu estou mais ativo, e também na página oficial do Insta aqui do canal, velho. Agora a gente tem, finalmente. Pesquisa aí no Instagram, canal MGeek, porque a gente tá postando muitas notícias aí sobre filmes, sobre séries, né, The Witcher, La Casa de Papel, Stranger Things, tem muitos memes também, velho. É um entretenimento em sua mais pura forma, velho. Segue lá no Insta também. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou. E olha só, deu um trocado pro seu bruxo. Ó, vale abundante. Ele é quem nos garante. Tchau. Esse vai ser o hit do carnaval de 2020.